Logo depois que Kunti saiu da choupana, seus 3 filhos voltaram e viram os gêmeos, Nakula e Saradeva, sentados sozinhos. O mais velho dos irmãos, Yudhishthira, perguntou a eles: "Onde está a mãe Kunti? Ouvimos gritos. Foi ela quem gritou?" Os gêmeos balançaram a cabeça e Nakula respondeu: "Não, mãe Kunti também ouviu os gritos e foi ao bosque. Disse que vocês deveriam segui-la." Yudhishthira olhou para os 2 irmãos, Bhima e Arjuna. Vamos, vamos, depressa. Mamãe pode estar precisando de nós." Ele correu para dentro do bosque, seguido pelos 4 irmãos. Os gritos tinham cessado e Yudhishthira não estava certo sobre que direção tomar, mas escolheu o caminho que levava ao campo. Era por ali que seu pai sempre ia colher vegetais para eles comerem. Yudhishthira tinha um pressentimento de que aqueles gritos tinham alguma coisa a ver com o pândalo. Enquanto corria, via sua mãe, que vinha na direção deles, cair ajoelhada com o rosto entre as mãos. Obviamente, algo terrível tinha acontecido. Quando aproximou-se dos irmãos, Kunti tentou sorrir, mas eles puderam ver as lágrimas escorrendo de seu rosto. Os 5 a cercaram e ela disse: "Queridos filhos, nosso único escudo agora é o Senhor Deus. Seu pai morreu. Ele foi para os mundos superiores dos seus ancestrais." Os meninos olhavam para ela estarrecidos, em choque. Nenhum deles conseguia falar, e Kunti chorava baixinho. Finalmente Yudhishthira disse: "Como isso aconteceu? Certamente nenhum homem poderia ter vencido nosso pai. Foi algum acidente?" Yudhishthira sabia que Pando era um guerreiro poderoso. Também sabia que moravam num lugar onde praticamente todas as pessoas eram ascetas, sábios devotadas à meditação e à prática da religião. Então, o que poderia tê-lo ferido? Lutando contra a própria dor, Kunti respondeu: "Seu pai foi vítima da maldição de um rishi, de um sábio. Está caído do outro lado do bosque e Madre está com ele." Os garotos se afastaram da mãe e correram para o bosque. Vendo o pai morto e Madre ao seu lado, choraram. Jogaram-se no chão, gritando e rolando para expressar sua dor. Madre sentia-se mais calma, sabendo que logo seguiria o marido, e falou delicadamente aos gêmeos, que tinham corrido para o lado dela: "Filhos queridos, os caminhos do Senhor são misteriosos. Vocês devem servir a sua mãe Kunti com amor daqui por diante. Ela tomará conta de vocês. Eu vou com seu pai para os mundos superiores." Os gêmeos olhavam para a mãe, sem saber o que dizer. Tinham apenas 8 primaveras e ainda não entendiam o que estava acontecendo. A situação os oprimia completamente. Correram para Kunti, que os envolveu em seus braços, derramando lágrimas sobre suas cabeças. Seus 3 filhos continuavam a expressar a dor em altos brados. Ouvindo os gritos, alguns sábios começaram a chegar ao campo, e vendo o rei morto, aproximaram-se imediatamente e começaram a realizar rituais fúnebres. Enquanto os sábios entoavam ritmicamente os mantras sagrados, os garotos se acalmaram e se levantaram de mãos postas. Kunti ficou do lado deles, observando enquanto os sábios afastavam Madre de Pando. Eles colocaram o corpo num ataúde e carregaram para perto do rio. Madre os seguia chorando. Apoiada pelos 2 filhos mais velhos, Kunti foi atrás de Madre. Alguns dos rishis acompanharam os outros garotos em volta
Alguns dos sábios acompanharam os outros garotos em volta do ashram, enquanto o corpo de Pando era levado às margens do rio, enfeitado com guirlandas de flores e pintado com barro sagrado do rio Ganges. Perto da água, uma grande pira foi construída e o corpo foi colocado sobre ela, enquanto os rishis recitavam sem parar os mantras védicos, e Yudhishthira ateou fogo à pira de sândalo. As labaredas cresceram e Madri, de repente, se jogou contra o corpo, gritando: "Meu senhor!" Em poucos momentos, tanto o corpo de Pando quanto dela estavam reduzidos a cinzas. Kunti chorava desoladamente. Seus filhos ficaram a seu lado, com lágrimas escorrendo pelas faces. Quando as chamas se acalmaram, os rishis recontaram os versos sobre a sabedoria dos Vedas, descrevendo a vida eterna da alma. Pacificados pelas palavras dos sábios, Kunti e os filhos voltaram lentamente para o ashram, que parecia vazio e solitário. Eles olharam um para o outro em silêncio, entendendo que não podiam continuar ali, sem Pando. Enquanto se sentavam, juntos e tristes, o líder dos sábios entrou na choupana e disse a Kunti: "Agora que seu protetor se foi, você deve voltar para a família, em Hastinapura. Pegue os meninos e faça com que eles assumam as posições às quais têm direito, de herdeiros do trono." Os meninos sabiam que o pai havia sido rei em Hastinapura, a grande capital do mundo, e trono da poderosa dinastia dos Kurus. Pando lhes havia contado que viera para a floresta por causa da maldição de um sábio, mas eles não conheciam todos os detalhes. Aquela deveria ter sido uma imprecação realmente terrível. O que teria feito para merecê-la? Eles olhavam para a mãe com indagação nos olhos. Devastada pela perda repetida do marido e da princesa Madri, Kunti não conseguia falar. "Vou lhes explicar quando viajarmos para a cidade", disse ela, secando o rosto com a pontinha do sari. "Seu pai e eu sempre quisemos contar-lhes tudo." O sábio advertiu que eles deveriam partir logo. Ele e os outros rishis os acompanhariam até a cidade. Kunti concordou e começou a juntar seus poucos pertences, dizendo aos meninos que fizessem o mesmo. Em pouco tempo estavam todos prontos para partir. Uma longa fila de sábios partiu na direção de Hastinapura, com Kunti e seus filhos entre eles. Iam também acompanhados por muitos Siddhas e Charanas, seres celestiais que moravam nas montanhas onde viviam. Enquanto caminhavam, Kunti tentou centrar-se. Tinha de contar aos meninos sobre a maldição e também sobre seus nascimentos. Trazendo-os para junto de si, começou. Um dia, quando seu pai estava caçando na floresta, ele flechou acidentalmente um sábio, um rishi, chamado Kindama, que tinha tomado a forma de um alce. Para libertá-lo da reação daquele pecado, o sábio lançou esta maldição. Seu pai tinha ferido Kindama quando ele estava prestes a gerar um filho com sua esposa. Então o sábio disse ao rei que, se algum dia ele tentasse ter filhos, ele imediatamente morreria. Foi por isso que seu pai decidiu viver uma vida de asceta. Kunti explicou que Pando, incapaz de gerar filhos, procurara continuar sua linhagem de outra forma. Então eu lhe contei sobre uma graça que recebera de outro sábio, quando eu ainda era pequena. Aquele sábio de nome Durvasa tinha ficado agradecido pelo serviço que lhe prestara. Ele me abençoou e me deu um mantra, dizendo que com ele eu poderia chamar qualquer deus que eu desejasse. Então seu pai me fez invocar várias divindades importantes. O primeiro de todos foi o Dharma, o deus da religião. Ela olhou para o filho mais velho, que ouvia atentamente. Caro Yudhishthira, esse deus poderoso é seu pai natural. Kunti contou então que Bhima era filho de Vayu, deus dos ventos, e Arjuna era filho de Indra, o rei dos deuses.
e os gêmeos tinham nascido dos deuses Ashvins, os médicos celestiais. Assim, vocês três, os mais velhos, nasceram de mim, e os gêmeos nasceram de Madre, que me pedira para usar o mantra. No nascimento de cada um de vocês, uma voz celestial foi ouvida, profetizando coisas notáveis para todos. Yudhishthira será o senhor do mundo, Bhima, o homem mais poderoso e forte, Arjuna, o maior dos arqueiros, e os gêmeos possuirão beleza e energia. Os garotos se entreolharam. Nunca teriam imaginado a verdade. Eram filhos de deuses. Seu pai lhes dissera muitas vezes que um grande destino os esperava, que um dia voltariam a Hastinapura para governar. Mas nunca havia explicado como é que tinham nascido. Kunti sorria um pouco em meio à tristeza. Seus ancestrais, há muitos, muitos anos, governaram a terra, mantendo-a firmemente no caminho da religião. Esse dever certamente será o de vocês um dia. Depois do que pareceu um piscar de olhos, a cidade surgiu à frente. Eles caminhavam numa estrada larga e pavimentada, coberta de grandes arcos cheios de escultura de vários deuses. Os campos cultivados se estendiam dos dois lados da estrada, coloridos pelos vegetais e pelo trigo dourado. Muitos colonos trabalhavam o solo, arando a terra com a ajuda de bois negros. Eles olhavam maravilhados a procissão dos seres celestiais e rishis, os saudando a sua passagem, enquanto os abençoavam.